Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Ademar Guerra. Ok, mais um dia contigo aí, Deus abençoe aí, né? Esteja Bom conosco aí também. Amém. Pastor Rogerinho. Olá, bom dia, que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, no nome de Jesus. Amém. Tenha misericórdia de ti, né? Amém. A misericórdia vai vir daqui a Vai, pouco. já. E aí, Guerra? Hoje nós temos aqui o nosso tema, é só uma palavra, né? Refúgio. Está dentro do Salmo 91, versículo de 1 a 16, né? Esse salmo todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece. Salmo 23 e 91. Tem gente, você chega na casa dele, a folha está até amarela, que só deixa aberto lá. Só 91, né? Nós vamos ler aqui, né? E você compartilhe conosco aqui o Salmo 91 para você entender o porquê do refúgio, né? Temos aqui: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és meu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Toma posse aí. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei no alto reino, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Esse salmo é lindo, né? Muito bonito, não é? E nós hoje vamos falar aqui sobre a questão do refúgio, né? O Salmo 91, ele descreve a segurança que os cristãos podem desfrutar por meio da fé em Deus. Descobrimos conforto em cada uma das promessas de Deus nele contidas e benefícios que podemos associar a essas promessas. Mas antes aqui da gente entrar no contexto aqui, né? Nós vamos, pastor Rogério aqui. Tá joia, gente. Olha, nós temos aí os nossos contatos, né? Telefones onde você pode participar conosco aqui da nossa, dessa temática sobre a questão do refúgio. Então nós temos o nosso telefone ao vivo, que é o 3253-3320, o DDD 31 aqui de Belo Horizonte, e o 984029756, que é o nosso WhatsApp, onde você então pode digitar a sua mensagem, encaminhar para a gente aqui. Estou já com o aparelho telefônico aqui na minha mão. Sempre lembrando aos queridos e amados irmãos, que não dá para você ligar pelo WhatsApp, nem tampouco mandar mensagem de voz, que não dá para a gente ouvir aqui, né? Mas sim, você então encaminha a sua mensagem digitada, que dentro da possibilidade aqui a gente vai comentar, falar aqui ao vivo para a gente poder orar ou mesmo ouvir aqui a sua solicitação ou mesmo a sua participação dentro do tema que nós estamos abordando hoje, tá bom? Então, pode participar, nós estamos já
tranquilos aqui para ouvi-los. Quando você falou sobre a misericórdia, e eu falei, a misericórdia já está vindo. O Salmo 91, ele é a prova de que nós cremos num Deus misericordioso. Sim. Não é? Porque a proteção que ele garante que nos dá, os livramentos que nós temos através dele, o amparo, o socorro e tudo aquilo que nós temos através dele é realmente só por misericórdia. Né? Só o fato dele ser para nós uma habitação segura, Sim. só o fato dele ser para nós um lugar de refúgio, isso já é manifestação clara, evidente de um Deus que realmente tem misericórdia de cada um de nós, que cuida de nós e que quer realmente o nosso bem, o nosso prazer e a nossa segurança, que quer realmente nos conduzir para um caminho melhor, para uma vida cada vez mais abundante. E é interessante porque, quando você falou a respeito, né, do Salmo ficar aberto, e muitas vezes a gente depara mesmo com essas situações onde o Salmo está lá aberto, mas isso é bom para nos trazer à memória aquilo que realmente Deus tem como promessas para nós. Se isso é um memorial, então que realmente permaneça com esse memorial diante do Senhor. Não há poder no Salmo aberto ou no Salmo fechado. O poder está no Deus que fez as promessas e que cumpre com essas promessas. Amém. Mas eu preciso conhecer essas promessas para estar me apropriando cada vez mais desse poder. Agora, a questão do memorial, ela é muitas vezes importante para nos trazer à memória, como a própria palavra diz, não é, Guerra? Sim. Aquilo que me dá esperança. Então, quando você olha, e se essa é a sua intenção, olhar para o Salmo 91 e ver que há um Deus que inspirou esse Salmo, há um Deus que se compromete com essa palavra desse Salmo e que esse Deus, ele realmente te dá paz e segurança e que isso renova a sua fé. Então, que tenha 10, 20, 30 Bíblias abertas no Salmo 91, porque isso é importante. Trazer a cada momento à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Uma perspectiva realmente de um Deus que te ama e que guarda os seus preceitos e tem prazer em te guardar e te amparar. Amém. Né? Nós temos aqui a presença de Deus, você jamais está sozinho. Então saiba de uma coisa, nunca estará sozinho, mesmo que você ache, né, que você pense que está. E muitas vezes a pessoa sente assim, sente que está abandonado, que todos largaram ele, que ninguém liga para ele, ninguém, né, não está nem aí para ele. Mas eu te falo, Deus está com você em todos os momentos. Então o Salmo aqui deixa bem claro que você não está sozinho. Por isso nós colocamos aqui, ele é o refúgio, não é? Por quê? Você não está sozinho. Então você já sabe que não está sozinho, né? O Senhor é contigo. E o Salmo já começa assim, dando essa segurança, né? Aquele que habita, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então não é só habitar no Altíssimo, é habitar no esconderijo do Altíssimo. Exatamente. Você quando E tem mais uma, né? Você não compra, não paga aluguel, né? E nem tem completamente prestação. livre E dessa ainda pode armar a rede, porque A sombra do onipotente, com certeza. descansará. Isso mesmo. Então, haverá tem- sempre uma sombra. Não tem Com pagamento de certeza. impostos, não tem Não nada é? disso. Então, é interessante porque não é uma habitação qualquer, é uma habitação e um esconderijo. Os inimigos não te conseguirão achar, né? Porque você realmente vai estar escondido no Senhor. Você está habitando em segurança e poderá ter descanso. E isso é extremamente importante. Agora, de onde vem esse descanso? Esse descanso vem da própria presença Sim, do do Senhor, Senhor. porque você habita nele. Então, não há como, não é habitar
é perto dele, é habitar nele. Então, não tem como separar você dele. E isso é o fato, e não podemos negligenciar a importância disso. A presença de Deus é tão forte que nós chegamos a habitar nele, estamos nele, fazemos parte dele e ele fazendo parte de nós. E isso é algo assim extremamente confortador, né? Então, sozinho? Nunca. Por quê? Porque você habita no Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo. Faz dele a sua morada. Isso, né? amém, com certeza. Pode ir. Nós temos Outro aqui tema. a proteção de Deus. Enquanto você toma a iniciativa e se expõe a risco, Deus o mantém em segurança. Não é? Você está tomando decisões ali, muitas vezes você está até exposto a risco. Mas o Senhor, Ele está ali, Ele está com você. E Ele te dá segurança. Né? Você tem que buscar essa segurança no Senhor. E muitas vezes tira até o medo, né? O medo de você estar ali, de enfrentar a situação, né? Está diante de uma situação e fala assim, como é que eu vou fazer agora? Lembre-se que o Senhor está com você. Ele está ali te protegendo, colocando você em segurança e te protegendo. Rogério, até Sim. bom já em cima disso, porque a gente recebeu aqui uma participação da Luciane de Belo Horizonte. Eu acho que é a Luciane que fez a escola de restauração com a gente. Ah, sim. E ela diz assim que o lugar de refúgio é certo, mas o que fazer quando não há respostas e as circunstâncias não mudam? A esperança demorada não enfraquece o coração da gente? É engraçado porque ela faz a pergunta e e depois cita o próprio texto da palavra de Deus, né? Então, é interessante que a esperança, né, quando ela não é renovada, a tendência natural é ela realmente se esvair, né? Mas há uma segurança no Senhor. E essa segurança, ela pode reanimar cada vez mais a todos aqueles que confiam e esperam no Senhor. Agora, com relação à mudança de circunstâncias, as circunstâncias, ainda que elas não mudem, isso não quer dizer que você esteja desprotegido, não é? Porque o texto, ele diz muito claramente, se 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não sou atingido. Sim. Então, olha, se estão caindo ao meu lado, né, ou à minha direita, 1000, 10.000, e olha, de um lado para outro, multiplica por 10. Então, as circunstâncias podem, inclusive, ficarem piores. Então, as circunstâncias, elas podem não mudar para melhor, mas elas podem mudar, inclusive, para pior. Mas qual é a promessa do Senhor? Que não serei atingido. Então, por quê? Porque eu estou no refúgio do Senhor, não é? Então, muitas vezes, nós esperamos que as circunstâncias mudem e elas não estão mudando. Isso não quer dizer que eu não estou debaixo da proteção do Senhor, que o Senhor não está cuidando de mim, né? E isso é algo completamente diferente. Nós temos a participação aqui da Nelita de Marília. Paz, pastores, olhem pelo meu filho Fábio Júnior, faz um mês que ele está em recaída, vivendo na boca, né? Usa crack, tem 3 filhos, socorro, a paz, né? Ok, Nelita, nós vamos orar pelo seu filho, né? Vamos orar pelo Fábio para que Deus possa intervir e mudar essa situação em nome de Jesus, ok? Temos a participação aqui de Sinop, no Mato Grosso. Bom dia, estou assistindo esse programa nesse momento. Através do programa estou conseguindo voltar para os pés do Senhor. Meu nome é Sandra. Ô Sandra, que bênção, que notícia maravilhosa que você nos dá, Glória viu? a Deus, né? Em nome de Jesus, que todo e qualquer impedimento seja retirado na Amém. autoridade do nome de Jesus. Amém. E você possa experimentar um novo tempo na sua vida, verdadeiramente,
andando debaixo do socorro, da cobertura, da sombra dele, que é o nosso amado Senhor, esse que nos protege, Amém, que Jesus. é verdadeiramente Glória a Deus. o general, que é o nosso Senhor. Né? Oi, a paz, Senhor, tudo bem? Olha, meu nome é Letícia, sou da cidade de Marília. Olha, eu preciso de um conselho. Eu sou convertido há 1 ano e quando me converti eu ia todos os dias à igreja. Aí, há mais ou menos quase 3 meses, eu quase nem vou mais à igreja, voltei a fazer as coisas erradas do mundo, já nem oro mais e quase não leio a Bíblia. Só que eu sei que estou fazendo as coisas erradas. Fico muito triste com isso, mas não consigo achar força novamente. O que eu faço? Alguém pode me responder? Olha, Rogério, há 1 ano, né? E nesse período de 1 ano, parece que ela ficou 9 meses mais frequente e agora, nos 3 últimos meses, ela tem vivido um esfriamento. Exato. Eu acho que uma das coisas que você precisa avaliar é o que te levou a estar nessa condição. Porque esse esfriamento, ele não veio da noite para o dia. Né? Então, há um processo e é importante você avaliar o que te puxou para trás, o que tem te impedido e o que te levou a fazer as mesmas coisas que, segundo você fazia antes, só que agora com a convicção de que está fazendo errado. Essa convicção de que está fazendo errado é o próprio Espírito que habita em você e que te diz, aqui não é mais o seu lugar. Amém. Aquilo que você fazia não se deve fazer mais. Aquilo que antes te dava prazer, hoje traz angústia para o seu coração. Porque é assim, depois que nós andamos no Senhor, a nossa alegria e o nosso prazer não está mais no mundo. Nós podemos até agir como teimosos, né? Mas isso só gera em nós angústia, só gera em nós tristeza. A alegria e o prazer que antes a gente desfrutava, agora a gente não desfruta mais. Então, olha aonde caiu, arrependa-te e volte. Se você teve alguma situação na igreja que você frequentava e que de repente serviu de pedra de tropeço para você, deixe isso para trás, caminhe para o alvo. O alvo não é a congregação, o alvo não são as pessoas, o alvo não é a liderança, o alvo é Cristo. Então deixe para trás, se necessário, acerte aquilo que ficou, né? Porque eu estou falando e a impressão que eu tenho é que alguma coisa foi acontecendo aos pouquinhos na sua vida. Algumas pessoas acabaram não sendo exatamente aquilo que você esperava. Mas as pessoas podem te decepcionar. Mas o Senhor que te salvou, que deu a sua vida por você, esse não te decepciona nunca. Amém. Né? Nós temos a participação aqui do Júnior, lá de Bequimão, MA, é Maranhão, né? Maranhão. Olá, bom dia, aqui é o Júnior. Eu gostaria de saber se existe pecado que não seja perdoado. E qual seria esse pecado? A Bíblia só cita a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? É o único que é citado na Bíblia. Exato. É a rejeição ao Espírito Santo, né? Esse é um pecado que não tem perdão. Inclusive, é complicado porque muitas vezes o diabo lança a seta na mente Sim, de muitas pessoas. com certeza. E a gente que trabalha com cura e com libertação, muitas vezes depara com essa situação onde a pessoa ela não se sente mais digna ou ela não sente que ela será perdoada porque o inimigo lança na sua mente que ela pecou contra o Espírito Santo e esse é um pecado que não tem perdão e que para ela não tem mais jeito. Né? Então, eu queria colocar isso. Se você pecou contra o Espírito Santo, como a Bíblia diz, você pode ter certeza que o diabo não precisa te acusar. Se você está tendo no seu íntimo, no seu pensamento, no seu coração, em toda a sua alma, esse sentimento, pequei contra o Espírito Santo,
é porque você não pecou contra o Espírito Santo, você fez alguma coisa que pode ter entristecido, sim, o Espírito Santo. Então, arrependa-te e receba a graça do Senhor, confesse o seu pecado e, preferencialmente, faça como Tiago orienta. Confesse a alguém para que você seja curado. Porque quem peca contra o Espírito Santo, ele não busca o perdão e muito menos vai procurar o arrependimento, porque ele nega a própria obra do Espírito, que é o arrependimento. Nós temos uma participação ao vivo aqui de Contagem. Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Tá Pois falhando não? um pouquinho, mas eu quero ser bem sucinta aqui. Pois não. Eu não quero me identificar, mas é o seguinte, algum tempo atrás, eu recebi a orientação do Senhor de deixar o meu trabalho, né? Eu estava até com conflito no casamento e após eu ter abandonado o trabalho, eu senti que houve um avanço, né? E Deus tem sido muito fiel, né? Em relação a não ter faltado o mantimento, não ter faltado o que nós precisávamos de verdade, né? Eu creio que eu estou no esconderijo do Altíssimo. Amém. E que Deus é o meu refúgio, né? Porque enquanto o pessoal tem falado de crise, eu não tenho sentido a fornalha ardente da crise dentro do meu lar. Mas eu também carrego outro conflito, porque eu já passei por momentos assim que eu tive o dinheiro de comprar uma casa própria. Mas eu não pude comprar, entendeu, essa casa. E por 2 vezes, eu e meu esposo tentamos comprar essa casa e eu não consegui comprar. Tem hora que eu me pergunto assim, que às vezes Deus não queria me dar os imóveis que eu olhei. E as últimas vezes que eu saí para procurar, eu vi uma casa muito bonita, mas essa casa está longe da minha realidade. Mas foi a casa que mais me encantou, assim, que eu guardei no meu coração. Sim. Então, muitas vezes eu fico me questionando se não era o momento ou se Deus, de fato, está provando a minha fé para me alcançar essa bênção. Porque hoje eu não tenho condição de comprar essa casa, né? Mas eu ainda sonho, assim, e por mais, assim, que eu vejo que Deus tem me cuidado de mim, tem cuidado do meu marido, não tem deixado faltar nada, a gente precisava de um carro e Deus deu o carro e aconteceu outras bênçãos na nossa vida, mas nós não sabemos administrar o dinheiro que a gente tinha, então nós perdemos a oportunidade. E eu também tenho orado para Deus nos dar uma nova oportunidade. Então eu queria ver dos pastores qual orientação me dá, como eu posso orar e se eu posso até continuar crendo nessa promessa, porque né, eu creio que Deus não quer que eu more de aluguel muito tempo, mas eu também não sei dizer, eu não sei como fazer. Tá certo. Tá bom? Eu João. agradeço e agradeço a Deus pela vida de vocês. Obrigado pela sua participação, viu? Deus abençoe. Amém. E aí? Eu acho que ela não deve desistir de orar, não é um sonho que ela tem, eu acho que ela deve, né? Eu acho que você deve continuar orando, deve continuar com o seu sonho, né? Que Deus pode te dar essa casa, né? Eu acho que se você não soube administrar, você pelo menos aprendeu como administrar agora. Então, o que vier agora, você já sabe como fazer e como administrar. Né? E não deixe de sonhar, não pare de sonhar. Não né? pare, Continue orando e sonhando, né? Que Deus vai te dar aquilo que você tem buscado, em nome de Jesus. Amém. E uma coisa importante assim, se essa promessa você entende que foi uma promessa que veio do Senhor para você, né? E você tem orado e crido, né? E está crendo nessa promessa, vai acontecer. Agora, tem o tempo certo de todas as coisas. E quando Deus faz, ele não gera inquietação, não gera dúvida, não gera, sabe? Uma das coisas assim, quando Deus faz e a gente sente aquela paz, né? As coisas vão acontecendo de uma forma que vai muito além da nossa capacidade de compreensão da situação. Então descanse no Senhor, sabe? Continue orando, faz a sua parte, que é visitar, olhar as casas, né, que você entende que essa é a direção que Deus está dando para vocês,
e vai surgir a casa. Agora, se você vê que essa casa está além da sua capacidade, mas você está sentindo paz nisso, então creia que tem um milagre para acontecer, né? Com certeza está o milagre batendo a porta. E aí, minha irmã, não fica tensa, não fica ansiosa, que milagre foge da nossa competência, vai além da nossa compreensão. Aí é Deus que está fazendo, então só descansa mesmo. Aí a sombra do Onipotente. Amém. É o refúgio. É o refúgio. Nós temos aqui a paz de Deus. Você não precisa se sentir seguro, inseguro em um território desconhecido. Vou repetir. Você não precisa se sentir inseguro em um território desconhecido. Amém. Não é? Aí, esse refúgio, ele traz uma paz. De eu ter o entendimento que realmente o Senhor está me protegendo, que eu estou debaixo das asas dele. Então, mesmo que este local, este território é um território, né, diferente, é um território que eu não conheço, muitas vezes eu estou em situações desconhecidas, mas eu tenho que entender, o Senhor está comigo, o Senhor me protege, o Senhor me sustenta, então eu tenho que sentir paz. Não é? E essa paz, Guerra, é interessante porque no Salmo ele deixa muito claro que é tanto de dia quanto de noite. De noite. Não é? Isso mesmo. Não te assustará do terror noturno, nem da mortandade que assola o meio-dia. É isso mesmo. Então, nem daquilo que pode te perturbar durante a noite, nem daquilo que pode vir e te assolar durante o dia. Exato. Né? E ainda diz mais, se o território é estranho, né? Se tem pedras no meio do caminho, ele dará ordens aos seus anjos para que eles te sustentem e você não tropece com seus pés em pedra. Amém. Então, essa é uma segurança. Então, você tem uma segurança de noite, uma segurança de dia, uma segurança no seu caminhar. E se vierem outras coisas que não sejam as pedras? Sim, com Ele certeza. diz que você calcará os seus pés, que você pisará e calcará, tanto o leão quanto o leãozinho, quanto a áspide como a serpente. Então, você não precisa ficar temeroso, tenha paz, porque o Senhor vai com você nos seus caminhos. Eu só queria chamar a atenção, porque essas são promessas que Deus faz no Salmo 91, e o Salmo 91 ele começa, aquele que habita. Então, é importante que você entenda que para ter acesso a essas promessas é preciso ter o Senhor como seu refúgio. Amém. E ter o Senhor como sua habitação. Amém. Né? Glória a Deus. Exatamente. Tem que ser, né? Porque senão, de repente, você vira e fala assim, então eu vou caminhar aqui e se eu tropeçar, porque não é assim. Não é por aí Então, não. não né? é por aí. É uma promessa, mas uma promessa condicionada. Com certeza. Né? A você estar realmente refugiando no Senhor. Se você escolhe um caminho que não é o caminho do Senhor, se você escolhe um caminho que o Senhor não pode ir com você, com certeza, os anjos dele também não vão poder para te sustentar, porque você não tropece. Olha só, nós temos várias participações aqui, eu tenho que dar uma aceleradinha aqui, que o nosso tempo está voando. Amém. Nós temos aqui a paz do Senhor Jesus, estou vivendo literalmente esse Salmo 91 e estou maravilhada com o agir de Deus. Vocês são prova que Deus cuida de nós. Ana Cláudia, obrigado, Ana, aqui de Belo Horizonte, né? Temos a participação aqui dessa irmã que mandou da Sandra, lá de Sinop. Ela disse, eu preciso muito de oração, nós vamos orar, viu, Sandra, aqui no final do programa. Aqui a resposta lá da irmã de Marília, ok. Sou de Linhares, Espírito Santo, e gostaria de saber como posso participar do retiro da Clínica da Alma. Olha só, DDD 27, com quem que eu estou falando? Não se identifica. Olha só, você é só entrar em contato conosco através dos nossos telefones ou mesmo pelo nosso e-mail, né, que está aparecendo aqui no vídeo. Então é só você entrar em contato lá com a clínica ou encaminhar um e-mail para a gente que você vai receber todas as informações, formas de pagamento e tudo direitinho, tá bom? Eu queria só aproveitar, Rogério. Sim.
e deixar claro que nós temos uma previsão de aproximadamente 4 retiros, né, durante esse ano. E é importante você realmente acessar e olhar a data, principalmente você que mora fora de Belo Horizonte, olhar a data em que nós já temos agendados esses retiros, para você se programar a estar esse final de semana conosco, né? Além desses retiros, que são 4 que nós fazemos diretamente, tem outros retiros que podem até estar mais próximos de você e que são em congregações ou em outros lugares que nós também vamos e que de repente você pode se organizar. Então entre realmente no site, entre em contato, manda e-mail, pegue a agenda da clínica, se organize, porque vai ser um prazer muito grande ter você um final de semana. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.